E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu quero estar falando sobre o relé térmico, falando em algumas características deles. Assista esse vídeo aí. Pessoal, eu quero estar falando para vocês a respeito do relé térmico. Esse dispositivo ele foi criado para que forma? Para proteger o seu motor contra sobrecarga, a respeito de falta de fase também. E ele é considerado que ele é um relé térmico que tem uma tecnologia com bimetálico. Muitos falam relé bimetálico. Por que bimetálico? Ele tem uma tecnologia interna onde existe uma lâmina que o material dele é um bimetálico. Aonde que acontece? A corrente passa por ele. Ele é tudo desenvolvido pela engenharia, calculado, dimensionado para isso. No momento que ele acontece uma sobrecarga ou uma corrente, o que acontece? Esse bimetálico internamente no dispositivo, ele tem uma curvatura, porque ele está retinho. No momento que a corrente passa por um período nele, ele vai dilatando e aciona um mecanismo interno e faz o quê? Aí ele atua. Não sei se você já teve a experiência de quando você acabou de atuar o relé térmico, você vai no botão dele de rearme, aperta, mas ele não rearma. Por quê? Porque o relé bimetálico interno ele está deflexionado ainda. Então vocês precisam esperar um tempo para quê? Para que o relé bimetálico ele esfrie e volte na sua posição normal internamente. Aí sim ele permite fazer o rearme, tá? E é graças a essa característica que o bimetálico tem, que também permite ele ter os picos de corrente. Não sei se você sabe, o motor, de acordo com a sua aplicação, com a sua carga no eixo, ele chega a ter até 6 vezes o pico da corrente. O que significa? O motor que a corrente nominal dele ele tem que trabalhar em 10 amperes, ele chega a ter um pico de 60 amperes. Pô, mas por que ele não desarma? Por causa do relé bimetálico, dessa tecnologia, que torna o quê? Torna o relé retardado. Já viu essa palavra retardado? Significa o quê? Ele tem um tempo que ele pode passar da sua corrente nominal, e só que depois esse pico não pode ficar muito tempo. Daí o que acontece? A corrente normaliza em cima da nominal, então não desarma. Se ele ficar um tempo entre tempo e corrente muito alto, fora do ajuste, esse tempo ele vai desarmar. Todo relé térmico, disjuntores, ele tem uma curva para isso, tá? Nós olhamos muito na parte elétrica que nós temos a curva B e a curva C dos disjuntores, aonde o C ele é mais retardado, entendeu? Então ele permite um pico de corrente para isso. Tem o D também, mas nós estamos falando hoje do relé térmico, tá? Então o relé térmico ele aceita um pico de corrente e também aceita o quê? Você colocar ele no seu motor para fazer a proteção. Ele é específico para isso, tá? A respeito disso daí. Então, tem pessoas que falam assim, eu ajusto o relé térmico 20% acima da corrente do motor. Não. Você vai fazer o quê? Você vai olhar a corrente do motor, você vai olhar na plaqueta de identificação qual é a corrente nominal da tensão que você está trabalhando. Então, se eu tenho um motor de 5 cavalos e eu tenho o quê? Um ajuste de corrente de 16 amperes, porque eu vou ajustar o meu relé térmico em 16 amperes, tá? Lógico, tem um fator de serviço do motor, nós podemos falar sobre isso em outro vídeo. Mas o ajuste correto não é essa porcentagem, porque o relé térmico ele é retardado. Então ele permite, através dessa tecnologia de bimetálico, ele aceitar esse pico de partida. Então é dessa forma, tá? E na ligação do relé térmico, você vai usar junto com o seu contator. Para cada modelo de contator, você tem também o seu relé térmico. Vou ensinar um macete para você, tá? É uma gambiarra. Por quê? Dentro da nossa profissão não é gambiarra. Muitas vezes você está fazendo um trabalho que você não tem uma peça de reposição, porém você não vai poder deixar a máquina parada. Então o que você pode fazer? Já aconteceu de eu instalar um relé térmico de uma marca no contator de outra marca. Muitas vezes esses terminais de conexão do contator, ele permite fazer isso.
e muitas vezes não permite. Você pode pôr um relé térmico de uma marca, um exemplo, um relé térmico da WEG num contator da Schneider. Pode colocar sem problema, desde que essa fixação dê certo. O que é a coisa provisória que eu já cheguei a fazer? Eu cheguei a fazer o quê? Como não cabia os terminais no contator devido a ser marca diferente, eu coloquei o quê? Eu coloquei uma emenda Sindal aqui, ó. Um borne Sindal, um pedaço de fio e coloquei no contator, onde ele ficou pendurado. Ficou lá direto? Não ficou. Eu tenho o hábito, quando fazia manutenção, de quando você faz um trabalho, o que eu fiz? Comprei a peça certa. Ó, você compra um relé térmico desse modelo. E no primeiro momento da parada da máquina com a peça na mão, eu fui lá e substituí. Então, você permite colocar um relé térmico de uma marca na outra, tá? Existe também você pode usar um relé térmico, tá vendo? São 3 terminais. Significa que ele pode ser ligado num circuito trifásico. Ele pode ser ligado num circuito trifásico? Pode sim. Então eu quero estar mostrando para você a ligação do circuito trifásico e também ele pode ser ligado no circuito monofásico, que seria 2 fases. Sim, ele pode ser ligado, porém para você ter uma eficiência na funcionalidade dele, você precisa ligar 2 contatos em série. Então eu vou estar mostrando no diagrama elétrico para você agora, com uma ligação no circuito trifásico e um circuito bifásico para você, tá bom? Então eu quero estar mostrando para vocês aqui, ó, dos nossos 2 circuitos que nós temos aqui, que é um circuito trifásico, né, tripolar, e outro bipolar, que é 2 fases apenas. Entendeu? Aqui eu tenho como nomenclatura do nosso contator K1. E aqui eu tenho como nomenclatura do relé térmico FT1. Tá? Eu geralmente na nomenclatura eu coloco RT1. Significa relé térmico 1, relé térmico 2, aí você vê, tá? A respeito da nomenclatura. E daí o que acontece? Circuito trifásico, você encaixou os seus terminais do contator e já saiu para o motor. Então, está passando uma fase por cada relé térmico. Agora aqui no circuito bipolar é interessante você fazer isso aqui, ó. Pegar o quê? Uma fase, passar pelo contato e pelo relé térmico. Voltar com o fio nele, voltar em cima do contator e passar por outro terminal do relé térmico. Então, dessa forma, você fazendo essa ligação, esses 2 contatos do relé térmico, que são bimetálicos, eles vão estar monitorando, porque sabemos que a corrente que passa aqui é a mesma corrente que passa aqui. Então, se o motor tiver alguma sobrecarga, os 2 terminais vão estar sendo monitorados para poder atuar o motor, entendeu? E aqui é uma fase direta. Então, você pode usar esse relé térmico, tanto é que ele é para isso mesmo, tá, pessoal? Nós não temos um relé térmico de 2 fases, tá? E se tem também, não conheço. Às vezes vai saber se lá antigamente não existiu, né? Mas você usa esse mesmo relé térmico num circuito de 2 fases a respeito disso aí, tá? Eu quero estar mostrando para vocês também a respeito desses ajustes que são colocados aqui em cima, que tem. Eu queria estar mostrando agora para que você possa entender sobre esses ajustes, quais as funções dele, para que você possa, às vezes, estar usando a sua aplicação ou não usando também, né? Depois eu vou dar uma dica a respeito disso aqui. Vamos lá, então. Aqui existem umas funcionalidades que esse botão, quando ele atua, permite você rearmar o relé térmico. Aqui, ó. Que tem também aqui esse botão que permite você fazer o desligamento dele sem precisar atuar o relé térmico. É um teste que você pode fazer a respeito desse circuito. Existem 4 posições aqui. Existe a posição H, a posição hand, a posição alto e a posição A. Eu uso sempre aqui no H, que permite o quê? Você rearmar ele e também fazer o teste para atuar o seu relé térmico a nível de desligamento. Existe a posição hand, que você pega aqui a chave e muda, ó, na posição. Ele significa o que esse hand? Ele permite você rearmar ele, porém não permite você testar ele para desarmar ele, para fazer um teste, tá? Existe a situação automático, que é o alto. Esse alto, ele permite rearmar automático e testar ele para desligamento também.
Agora existe o alto. O alto é quando você tem um equipamento, quando o seu relé térmico atuar na situação de A automático, ele vai rearmar automaticamente. Como que ele faz? Ele desarma, o relé bimetálico vai esfriar, ele vai voltar na posição normal e vai rearmar automaticamente. Eu não aconselho isso. Vamos dizer que o seu motor faltou uma fase. Ele vai ficar rearmando, desarmando, rearmando, desarmando, rearmando, desarmando. Ele vai queimar. Então eu aconselho sempre o relé térmico você colocar na situação primeira aqui, ó, no H, aonde permite você fazer o teste dele e permite também você fazer o rearme manual. Então é a melhor posição que deve ser feito, tá certo? Eu aconselho deixar aqui então no rearme manual, não automático, beleza? Vimos algumas funcionalidades interessantes do relé térmico, né? E as características dele de proteção a respeito de um relé bimetálico. Por que é falado do relé bimetálico, tá? O disjuntor motor ele tem a mesma funcionalidade, tá? Ele também faz a proteção do motor. Porém, você já não precisa mais do relé térmico. Porém, o relé térmico ele é muito mais barato, tá? Um exemplo, se você colocar um disjuntor trifásico para alimentar os seus contatores e sair com o relé térmico, ele vai estar protegido sobre corrente. Isso é uma prática muito comum a nível de economia, tá? Porém, se você precisar fazer o desligamento de um dos motores através do disjuntor, não é possível. Não é? Você tem que desligar ele mesmo. Soltando a bobina do contator, ou soltando o fio do relé térmico, ou apertando o desarme, alguma coisa assim. Entendeu? É isso que é a diferença do disjuntor motor e o relé térmico. Aí eu vejo assim, se você está fazendo o seu painel, não tem condições dentro do seu orçamento de colocar os disjuntores do motor que são mais caros, não tem problema. Faça o relé térmico devidamente instalado com os seus terminais. Se o circuito for trifásico, daquela forma que eu mostrei, se o circuito for de 2 fases, você passa um contato em série com o outro para ter maior eficácia. Regula o seu relé térmico na corrente nominal do motor e com certeza, independente se é o disjuntor ou o relé térmico, esse relé térmico vai fazer a proteção sim no seu motor, tá? Se você está passando pela primeira vez no canal, deixa pra gente um like aí para poder ajudar e não deixa de fazer a inscrição, porque toda vez que você fizer a inscrição, desde que você marque o sininho, você vai ser avisado para o novo conteúdo. Tá bom? Um abraço!